Você reza todos os dias, mas será que Deus tem ouvido sua oração? Hoje eu quero falar sobre a oração que Deus ignora. Não porque ele seja surdo, mas porque há bloqueios espirituais que, sem que percebamos, amordaçam a nossa voz. Fique comigo. Se você quer entender como abrir de novo esse canal, não saia agora. Se esta palavra tocar seu coração, inscreva-se e curta para que mais pessoas sejam alcançadas. Havia, há muito tempo, cidades que brilhavam como vitrines. Ruído de banquetes, luzes que não se apagavam, riso que parecia não conhecer fim. As praças cheias, as festas que começavam ao cair da tarde e só terminavam com o sol alto. O comércio florescia, o poder se afirmava em mesas de banquetear. Os que tinham celebravam com abundância. Mas nas sombras dessas festas havia lacunas, mesas vazias, portas entreabertas onde alguém batia sem ser notado, rotas de abandono que ninguém queria ver. Era brilho por fora e podridão por dentro. Sodoma e Gomorra aparecem na narrativa bíblica exatamente assim, cidades marcadas por um luxo que não se confundia com justiça, por uma prosperidade que nem sempre se traduzia em compaixão. Ló é apresentado como um homem que vivia ali, um estrangeiro entre aquele povo, alguém que buscava viver com retidão apesar do ambiente. A esposa de Ló representa o apego àquilo que o mundo oferecia. Quando o juízo vem e a fuga é ordenada, ela olha para trás e se torna símbolo do coração que não quer abandonar o velho prazer. Anjos chegam como mensageiros e, mais que mensageiros, trazem advertência. A narrativa é curta, direta e cortante. O juízo vislumbra o fim de um arranjo social que se sustenta na insensibilidade e na brutalidade. Mas por que estou contando essa história agora? Porque Sodoma não é apenas um relato distante para se ler com ar acadêmico. É um espelho teatral que nos mostra como atitudes coletivas e individuais podem interromper a comunicação com Deus. E se eu disser que a mesma dinâmica que levou à ruína dessas cidades pode estar acontecendo em comunidades, igrejas e até no seu lar, mesmo enquanto você fecha os olhos e repete palavras de fé todas as manhãs? Vamos abrir os olhos para o diagnóstico. Há atitudes, não formulações teóricas complexas, mas hábitos cotidianos que criam um bloqueio entre nós e a resposta divina. Não estou dizendo que toda oração sem resposta é por causa de um desses itens. Deus é soberano, ele age segundo sua sabedoria e tempo, mas existe um padrão descrito nas Escrituras, que devemos considerar com seriedade. Primeiro bloqueio, orgulho e autossuficiência. O brilho exterior de Sodoma ilustra bem isso. Quando a riqueza e o conforto nos fazem acreditar que somos autossuficientes, que dependemos apenas do nosso esforço, a oração perde a raiz da humildade. A oração que sai de uma boca que diz, eu já tenho tudo, e não cai num coração que diz, Senhor, preciso de ti, tende a ser superficial. Hoje, o orgulho aparece de outras maneiras. Na autojustificação diante de um erro, na recusa em pedir ajuda, na arrogância de achar que a própria moralidade é suficiente. Exemplo moderno, alguém que doa no altar para aparecer, mas ignora o colega demitido cujo aluguel não foi pago. A riqueza, quando não redirecionada para a compaixão, endurece. Segundo bloqueio, indiferença aos necessitados. Ezequiel anuncia uma verdade que ecoa sobre as ruínas de Sodoma. O pecado não foi apenas excessos sexuais, mas um fechamento dos olhos diante do pobre e do oprimido. Ezequiel 16:49 diz claramente que a iniquidade de Sodoma estava em seu orgulho, em sua fartura e em virar as costas ao necessitado. Uma oração que sai de lábios que fingem piedade, enquanto a mão está fechada para o faminto, perde poder. Orar por misericórdia enquanto se recusa a ser misericordioso é desconexão prática. A fé pede obras, e as obras pedem um coração que vê. Terceiro bloqueio, hipocrisia religiosa. É possível participar de cerimônias, repetir mantras, falar palavras teológicas exatas e, ao mesmo tempo, permanecer inalterado. Jesus confrontou várias vezes essa forma de religiosidade. Louvor que é máscara para interesses pessoais, jejum que é exibicionismo, oração que é moeda de troca social. Quando a linguagem cultual não produz transformação, a prece corre o risco de ser mera etiqueta.
O perigo não é a forma, mas a falta de coerência entre o que se diz diante do altar e o que se pratica depois. Exemplo atual: lideranças que pregam justiça, mas silenciaram diante de casos de exploração na comunidade. Fiéis que reúnem-se para orar por paz e, ao mesmo tempo, alimentam fofocas e divisões. Quarto bloqueio: imoralidade persistente sem arrependimento. A narrativa de Sodoma mostra uma cidade em que o pecado se tornou costume, e quando o pecado é normalizado, a capacidade de perceber a própria culpa diminui. A consequência é que as orações repetidas, sem contrição, viram um som sem clamor. Deus chama o coração ao arrependimento porque a comunhão verdadeira depende de um relacionamento restaurado. Não estou a afirmar que cada luta moral gera silêncio divino automático. Estou apontando que a resistência em reconhecer o erro e transformar a vida é um território fértil para o distanciamento espiritual. Quinto bloqueio: injustiça sistêmica. Em Sodoma havia uma quebra de estruturas, líderes corruptos, poder que se fecha em si mesmo, ausências de regras que protegessem o fraco. Hoje, injustiça também se institucionaliza. Empresas que exploram, sistemas que mantêm gente na margem, tribunais que favorecem os poderosos. Quando as igrejas e os crentes se acomodam com isso, quando não defendem o oprimido, quando não se posicionam contra práticas que ferem a dignidade humana, a oração coletiva sofre. Porque parte da oração é o nosso, é a intercessão pelo outro, pela comunidade. Orar por prosperidade enquanto se beneficia da exploração alheia é uma contradição que compromete a coerência da súplica. Esses 5 bloqueios não funcionam isoladamente, eles se alimentam. O orgulho facilita a hipocrisia, a indiferença expulsa a compaixão. A imoralidade é a sombra de um sistema que lucra com o silêncio. À medida que essas atitudes se consolidam, a oração perde a textura da humildade, da empatia, da confissão, torna-se repetição vazia. Mas o diagnóstico não é o fim. A grande notícia bíblica é que a misericórdia de Deus se revela quando há arrependimento sincero. A história de Sodoma não é apenas um carimbo de culpa para nós, é também um convite a virar o curso. No livro de Jonas, quando a cidade de Nínive ouviu a pregação e se arrependeu, Deus suspendeu o juízo. Isso não significa que ele esteja preso às nossas ações, como se fosse um computador respondendo a inputs humanos. Significa que Deus, em sua sabedoria, inclina-se para a misericórdia quando encontra corações que mudaram. Há, portanto, um caminho de volta e de desbloqueio. Como romper, então, esses bloqueios? Quero sugerir passos concretos, práticos e mensuráveis, ações que não prometem um resultado automático, mas que alinham vida e oração, abrindo espaço para que Deus opere. Primeiro passo: exame de consciência e confissão. Não adianta maquiar sentimentos, é preciso olhar honestamente para as atitudes mencionadas. Reserve um tempo, numa sala ou rua silenciosa, e faça perguntas diretas. Em que eu tenho sido orgulhoso? Onde me fechei para quem precisa? Que incoerências entre meu culto e minhas atitudes eu preciso confessar? A confissão não é um ato ritual para cumprir, é a rendição do ego. Pode ser feita em oração pessoal, em um encontro com um líder espiritual ou em confissão pública quando o dano é comunitário. Segundo passo: restituição quando for o caso. Se o seu comportamento feriu alguém, procure reparar. Restituição pode ser financeira, quando alguém foi explorado por sua ação, relacional, pedir perdão e buscar reconciliação, ou social, retificar uma mentira, corrigir uma denúncia falsa. A Escritura mostra que arrependimento verdadeiro costuma vir acompanhado de atos que demonstram mudança. A restituição não cancela consequências, mas restabelece integridade. Terceiro passo: práticas concretas de misericórdia. Escolha atos específicos e mensuráveis. Visite um abrigo nesta semana, doe uma refeição a quem passa fome, ofereça seu tempo para um projeto social por 3 meses. Não deixe a misericórdia no campo das intenções. Uma sugestão prática: estabeleça um compromisso simples, 1 hora semanal em um serviço social, a doação mensal de um valor que aperte o seu conforto ou uma refeição oferecida a alguém em necessidade ao menos 1 vez por mês. Esses gestos reeducam o coração. Quarto passo: prestar atenção à linguagem e à prática comunitária.
Se sua igreja, grupo ou círculo de amizade normaliza piadas desmoralizadoras, condescendência com a injustiça ou defesa de práticas abusivas, ponha-se em movimento. Convoque diálogo, participe de grupos de ética, forme com outros um comitê que avalie práticas e boicote estruturas que ferem a dignidade. A oração coletiva precisa ser complementada por atitudes coletivas. Quinto passo: buscar responsabilização e acompanhamento espiritual. Nem todo processo de mudança é fácil. Encontre um mentor, um conselheiro pastoral, um grupo de prestação de contas. A transformação sustentável costuma acontecer com comunidade que ajuda, corrige com amor e celebra o progresso. Quero ilustrar com exemplos palpáveis que não soem abstratos. Imagine um empresário cristão que viu seu lucro subir e, com isso, passou a cuidar menos dos funcionários. Pagamentos atrasados, condições precárias e desculpas prontas. Ele ora todas as noites, pede bênção sobre seu negócio, mas não percebe que sua operação está soprando um vento que afasta a graça. O primeiro passo para ele seria parar, reconhecer o erro, ajustar salários, reparar quem foi prejudicado e envolver a igreja local em políticas de responsabilidade social. Ou pense numa pessoa que frequenta a igreja, sempre pronta para conselhos espirituais, mas que nas redes sociais difama alguém por rancor. A coerência exigiria pedir perdão publicamente, retificar o que foi dito e exercer silêncio reparador. Em todos esses passos há uma necessidade de coragem. Arrependimento custa, restituição exige humildade e às vezes recursos. Mas a promessa bíblica é de que a graça acompanha quem se volta de coração. Agora, quero perguntar a você, qual é a prática da sua vida que pode estar alimentando a mesma cultura de Sodoma? É o orgulho que faz você evitar conversas difíceis? É a indiferença que impede você de estender a mão? É a hipocrisia que mantém a aparência enquanto a realidade é diferente? Tome um momento real para responder, sem ondulações de defesa. Se você ouviu algo que te tocou, não postergue. Não permita que a oração se transforme em máscara. Antes de avançarmos para o fechamento, vamos fazer um pequeno exercício. Feche os olhos, respire fundo e pense em uma pessoa que você tem evitado, alguém a quem você poderia estender ajuda, pedir perdão ou simplesmente ouvir. Visualize se aproximando-se dessa pessoa nos próximos 7 dias. Planeje uma ação concreta, uma visita, uma mensagem, uma doação ou um telefonema. A prática do amor começa por um passo concreto. Chegamos a um ponto essencial, o momento do clímax. Não quero apavorar, nem jogar sobre seus ombros uma culpa esmagadora. Quero convidar ao arrependimento saudável, que liberta e reconstrói. A misericórdia de Deus é real. O que bloqueia muitas orações não é a ira divina, é o coração fechado. E o coração fechado é restaurado quando abrimos mão de pequenas seguranças para assumir dolorosos, porém libertadores compromissos. Se você está pronto para uma atitude imediata, repita comigo, agora, com sinceridade. Não é um poema, é uma entrega concisa. Senhor, reconheço onde falhei. Peço perdão pelo orgulho, pela indiferença e pela hipocrisia. Dá-me coragem para reparar, justa visão para ajudar e mãos prontas para agir. Reabre nossos lábios para que nossa oração seja verdadeira. Amém. Essa oração não é mágica, é começo, do verbo começar. A transformação se verifica nos atos que virão depois, na restituição, na visita ao necessitado, na fala que denuncia injustiça, na mão que se abre para dar. Para fechar, a oração que Deus ignora não é uma sentença definitiva sobre ninguém, é um diagnóstico que aponta uma direção. Quando interrompemos as atitudes que amordaçam a nossa alma, abrimos caminho para a resposta divina, que pode vir de formas variadas, no tempo certo e da maneira que o Senhor julgar melhor. Deus não é um juiz caprichoso, ele é justo e misericordioso. A chamada aqui é para que a sua vida alinhe-se com esse equilíbrio, justiça e graça. Se você quiser se comprometer agora, escreva nos comentários uma palavra que represente sua decisão. Eu me arrependo, vou reparar, vou ajudar.
e conte uma ação concreta que você fará esta semana. Esse pequeno ato público pode ser o primeiro passo para quebrar a inércia. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Às vezes, a graça entra por meio de uma palavra que chega no momento certo. Que a paz que exceda todo entendimento esteja sobre você. Que sua oração ganhe profundidade, que seu coração se torne terra fértil para a compaixão, e que sua vida fale mais alto do que as palavras. Vá e pratique a justiça. Ama com misericórdia e caminhe humildemente com o Deus que ouve. Amém.